Você já fez algo na sua vida que você estava certo, mas você lidou com a rebeldia e com a revolta das pessoas? Exatamente isso foi o que aconteceu em Números 14, na revolta do povo. Eu sou Luiz Carvalho, sou do canal Aprofundando em Deus. Nós vamos falar sobre esse capítulo de Números, onde o povo de Israel se rebela depois que os espias trazem a notícia e trazem um relatório particular de cada um deles sobre o que eles viram na Terra Prometida. Aproveite então, antes da gente entrar nessa jornada desse capítulo, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe, comente, já ative aí o sininho e tem também meu Instagram particular, que é o @luizcarvalhopro, e também tem um canal de evangelismo no Instagram, que a gente posta todos os dias vídeos sobre homens de Deus levando a palavra nas ruas, que é o @evangelismo com coragem. Você sabe que existem 5 dons, né, espirituais, os dons ministeriais, aliás, né? Tem um dom de apóstolo, né, aqueles que são líderes, tem um dom de pastor, aquele que cuida das pessoas. Existe o dom também profético, né, aquelas pessoas que profetizam, né, que sentem de Deus, que tem essa comunhão com Deus, essa conexão, e falam palavras de revelação, palavras proféticas. E tem 2 dons que eu sou mais ativado, que é o dom de evangelismo, né, que eu gosto de evangelizar nas ruas, por isso que eu fiz esse canal, para inspirar você a fazer isso também, esse canal no Instagram. E também o dom de mestre, que é o dom de ensino da palavra, é o dom de compartilhar a palavra, que é o que eu faço aqui nesse canal. Então eu estou falando isso para que você descubra qual é o seu dom ministerial, ou 2, né? A gente tem um que é forte e tem um outro dom também que sobressai. Geralmente dos 5 a gente tem 1 ou 2 bem firmes, e que você também pratique para você viver o seu propósito aqui na Terra, o propósito que Deus tem para você. Ele fez você aqui nesse mundo para que você exerça algo muito especial, eu tenho certeza disso. Então vamos agora, eu separei 5 trechos aqui sobre Números 14. E acontece algo muito sério aqui em Números 14. Deus, ele realmente fica muito chateado com o seu povo, o povo de Israel. Então eu vou ler aqui os trechos e vou comentar. Ó. Começa no versículo 2, que diz assim: ó, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Ó, pra você ver, ao nível da galera. Eles estavam deprimidos espiritualmente. Para falar uma coisa dessa, muita depressão espiritual. Nós vamos comentar mais. Versículo 3. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Então, olha só, eles queriam voltar para onde eles eram escravos. Eles queriam voltar para o pecado. Trazendo, né, para os dias de hoje, né, 2025, 2026, 2027, que nós estamos vivendo aqui, é voltar para o pecado. Hoje em dia, na nova aliança, você saiu de uma situação de pecado, você largou balada, você largou cigarro, você largou bebida, você largou mentira, e aí você começa a ter dificuldades na sua nova vida, porque a caminhada com Cristo vai ter dificuldade. Jesus disse: no mundo tereis aflições, você vai ter aflição como cristão, mas aí você vai querer voltar para a cachaçada, voltar para coisas que não edificam. É o que aqui acontece com os israelitas. A gente consegue entender esse comportamento deles, mas não pode justificar. Por quê? 400 anos no Egito. Então eles foram porque eles pecaram lá atrás, alguns séculos anteriores, eles foram presos. Então o povo israelita, né, os judeus, eles sofreram muito, mas por causa dos pecados dele. Deus não tinha a menor intenção de deixar eles serem escravizados, mas eles pagaram pelo pecado. Então nós vamos falar muito hoje do preço do pecado. E aí eles ainda com essa mentalidade escrava, essa mentalidade de vítima, essa mentalidade espiritualmente derrotada, eles se esqueceram, porque eles estavam aqui há mais ou menos 2 anos só, eles se esqueceram que Deus abriu o mar, eles esqueceram que Deus mandou 10 pragas sobrenaturais para defender eles. Então assim, Deus se revolta aqui, porque foi muito pouco tempo para que eles tivessem uma reação dessa tão rebelde. E aí, a gente vê depois, no versículo 5, no segundo trecho que eu separei para vocês: então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Então imagina ali aquela situação, todo mundo olhando, e os 2 grandes líderes se humilharam, se prostraram. Ou seja,
Essa é a atitude correta. Quando você tem um problema na sua vida, o que você tem que fazer, em vez de ficar reclamando, em vez de chegar para Deus, ó, Deus tá ruim, ó céus, ó vida, ó azar, lá, lá, lá. Em vez de ficar murmurando, reclamando, prostra o seu rosto em terra, vai orar de joelhos, vai clamar, mas buscando solução, com posicionamento, não como vítima, mas de uma maneira firme, de uma maneira com fé, posicionada, entendendo que Ele tudo pode. Então é esse posicionamento que a gente tem. Muitos cristãos que oram, não tem resultado, porque oram de maneira errada. Deus, sabe, uma vez um profeta, o Reinhard, ele me disse uma coisa muito séria, uma coisa muito forte. Ele falou que no mundo espiritual, o vitimismo, ele fede espiritualmente, é como se fosse um fedor espiritual. Então aquela pessoa que se queixa espiritualmente, ah, Jesus, eu não aguento, ah, tô morrendo, sabe? Isso para Deus, assim como quando os israelitas, eles queimavam as ofertas e subiam como um aroma agradável ao Senhor, o vitimismo, do ponto de vista espiritual, ele é um fedor, ele é um cheiro horrível para o Senhor. O Senhor detesta isso. Então aqui vocês conseguem imaginar a raiva de Deus, a ira, né, de Deus nessa hora? E vamos seguir então para os versículos 8 e 9. 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel. Aqui é Moisés falando, né, para a turma lá, explicando, né, que dava para entrar, porque eles tinham o Senhor. Então se Ele agradar, nós vamos entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e dará a nós. Somente não sejam rebeldes com o Senhor. Ele disse assim, gente, somente não seja rebelde, ou seja, somente não exale esse fedor espiritual para o Senhor, fedor de rebeldia, de vitimismo, de chatice, de mimimi. Você conhece aquela pessoa que é mimimi, chega a lugar nenhum. Você conhece algum mimimi que é vencedor? Você conhece alguma vítima que é bem-sucedido? Não existe. As vítimas fracassam. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Então, como Moisés e Arão, eles tinham um relacionamento verdadeiro com o Senhor, um relacionamento de verdade, de andar com Deus, eles sabiam quem Deus era. Eles sabiam quem Deus era. O Deus que destrói os inimigos, o Deus que devora como se fosse pão os adversários. Então, muitas vezes, você fica no papel de vítima, fica no papel de derrota, porque você não tem a intimidade verdadeira com o Senhor. Porque se você sabe quem Deus é, você não tem medo. Se você sabe que Deus ele pode tudo, é o Jeová Jireh, que é o Deus da provisão, é o Jeová Nissi, o Deus é a minha bandeira, que Ele vai na frente te protegendo. Você não terá medo, você não será abalado. Então você precisa de relacionamento com o Senhor, passar tempo com o Senhor, lendo a palavra, meditando, orando, prostrando o rosto em terra, porque aí você nesse tempo com o Senhor, nesse tempo de qualidade, você vai começar a entender o caráter de Deus, que Ele jamais vai te abandonar. E esse povo aqui, eles não conheciam o caráter de Deus. Moisés e Arão, pelo relacionamento, conhecia. Josué e Caleb são somente os dois espias que conheciam. Os outros passaram medo, os outros passaram uma mensagem da carne, uma mensagem negativista. E aí vamos seguir então para os versículos 33. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Então, gente, eles chegaram na porta da terra prometida em pouco tempo, né? A palavra diz que em torno de 2 anos, já era a hora deles entrarem. Já era a hora. Escaparam do Egito e foram tomar posse da terra que emana leite e mel. Porque se a gente volta aqui na palavra, olha aqui, ó, Números 13. O que Deus disse aqui ó, no versículo 2? No versículo 2 de número 13. Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas.
Então Deus já tinha dado, ele já deu a escritura, falou assim, ó, vai lá, só para vocês verem lá onde cada um vai morar, como é que vai ser, essa terra que eu estou dando para vocês, que eu estou escriturando, está aqui o registro. Só que eles, apesar de toda essa informação e de conhecer o caráter de Deus, eles pecaram. Qual o pecado, Luiz? O pecado da dúvida, o pecado da murmuração, o pecado da infidelidade. Eles foram infiéis com o Senhor. E aí, sabe o que esse pecado provocou? 40 anos ali. Então vocês estão aí cheios de mimimi? Vocês vão ficar pastoreando. Ou seja, eles não foram, esse povo não nasceu para ser um pastor do deserto. Eles iam pastorear, eles iam ficar ali vagando pelo deserto durante 40 anos. Não era esse o destino que Deus queria para eles. Mas o pecado, ele atrasa a nossa bênção. Muitas vezes a bênção, irmão, não está chegando na sua vida por causa do pecado. Faça uma autoanálise na sua vida. Faça um autoexame na sua vida, irmão e irmã. Qual é a bênção que está demorando? Qual é o pecado que está acontecendo? Porque as coisas são relacionadas. Se a bênção não está chegando, você pode saber, provavelmente tem um pecado, algo que você está fazendo. Quando eu falo de pecado, não é só pecado de mentira, de roubar, de pornografia, essas coisas. Não, pecado da raiva, pecado da ira, pecado da inveja, o pecado da infidelidade, o pecado da falta de temor. Você precisa se analisar. Peça para o Espírito Santo, qual é o pecado que eu estou fazendo, que está atrasando essa bênção na minha vida, que está me travando aqui no deserto da minha vida. Porque muitos estão no deserto por causa do pecado. Porque quem não vive por princípios, precisa viver por milagres. Então, se você está esperando milagres na sua vida, é porque você não está vivendo por princípios. Porque quem vive de princípios não precisa de milagre. As coisas vão acontecer porque são pessoas que seguem princípios, são pessoas que seguem a palavra, e aí eles não precisam chegar numa situação de desespero, numa situação de total absurdo, de ausência de dinheiro, ausência de tudo, e esperando um milagre. Deus vai dar um milagre, Deus traz escape e livramento, mas você não precisava passar tamanho perrengue se você tivesse sem pecados, numa vida santa, numa vida de relacionamento e numa vida de princípios. E aí aqui foram 40 anos de atraso. Pior que isso, uma geração toda, inteira foi destruída. Deus não permitiu nenhum deles, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Somente 2 entraram dessa lista aqui de pessoas com 20 anos a mais, Josué e Caleb. Então, por esse lado, também tem uma boa notícia. Quando você é fiel, talvez na sua família, você é o único que é fiel. Talvez você é o único que é crente, o único que se levantou a favor de Cristo. No seu trabalho, talvez é só você. E aí, acontece uma tragédia no seu trabalho. Talvez todos são demitidos, mas somente você é aquele que vai ficar para a reestruturação da empresa. Talvez a sua empresa que você trabalha vai ser comprada por alguém. E aí eles vão escolher um funcionário de confiança para ser o líder, para ser o gestor dessa transição, dessa empresa falida que está sendo comprada por um grupo internacional. E sabe quem vai ser escolhido? Você. Você vai ser escolhido. Sabe por quê? Porque você foi fiel, você foi Caleb, você foi Josué, você foi Ruth, você foi Esther. Você se apoiou no Senhor, sem gritar, sem desesperar, sem pecar, sem reclamar, sem murmurar. E Deus se agrada disso e Ele vai honrar a sua vida, porque você foi fiel. E aí, para finalizar, versículos 43 e 45. Pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá. Então o que aconteceu aqui? Deus não estava mais com eles nesse momento. E aí eles resolveram guerrear. E aí, foi falado, no versículo 42, vocês serão derrotados pelos inimigos. E aí muitas vezes você vai para a luta, você vai para guerras na sua vida e você está sendo derrotado. E você não entende por que você está sendo derrotado. Porque o Espírito Santo não habita num corpo de pecado. O Espírito Santo não habita numa mente que está pensando só em vingança, que está pensando só em inveja. Inveja aquela irmã que é mais bonita, que está com uma casa mais bonita, e você fica invejando. Como que você pode querer receber a bênção do Senhor se você só olha, irmã, com olho de inveja para aquela varoa que trabalha com você, que nem crente é, que nem o Espírito Santo
tem, só porque ela tem um cachorro bonito, um carro bonito, um marido bonito, que você na sua cabeça é melhor que o seu, talvez você não tem. E aí, esses pecados vão fazendo o Espírito Santo falar, não tem como, o Espírito Santo não pode ser incoerente, ele não pode te abençoar. E aqui eles foram derrotados. E aqui eles morreram à espada, desceram e derrotaram-nos e os perseguiram. Então muitas vezes você está sendo perseguido, não é porque você está fazendo algo grande, não. É porque você está deixando de viver a bênção, você está deixando de ler a palavra e você está cometendo algum pecado. Então, irmã, vigia, irmão, vigia, lê essa palavra aqui, medita nesses 5 aspectos aqui que nós trabalhamos. Então nós trabalhamos os versículos 2 e 3, versículo 5, versículos 8 e 9, versículos 33 e 34 e versículos 43, 45, também falamos no final do versículo 42. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Pai, traga, Deus, perseverança. Pai, eu repreendo, Paizinho, qualquer espírito de murmuração, qualquer espírito de medo, de murmuração, de reclamação, está repreendido em nome de Jesus. Que nós possamos olhar para a Tua grandeza, Pai. Que nós possamos olhar, Paizinho, para o Teu amor, pela Tua fidelidade que sempre foi fiel a nós, Pai. Nos dê, Paizinho, esse espírito de grandeza, para ver a Sua grandeza, para enxergar que o Senhor pode tudo, Paizinho. E arranque de nós toda a maldição que sai da nossa boca, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se fez sentido para você essa oração, esse texto, esses trechos, se inscreve no canal e também compartilha. Compartilha com amigos, curta, mande nos grupos, porque são códigos que você está vendo aqui, uma palavra que foi escrita há milhares e milhares de anos atrás. Olha quando o Números foi escrito. O livro de Números, ele foi escrito 1440 a.C., mais 2000 e tanto que nós estamos aí, 3500. E vocês viram o quanto que essa palavra é viva, o quanto que essa palavra é atual. Então, irmão, que essa palavra entre no seu coração e te abençoe poderosamente. Te aguardo no próximo vídeo.